vocês verem. É importante a gente começar a prestar atenção, né, nas vozes das pessoas em torno de figuras femininas. O que que os homens falam sobre as mulheres? Nessa live, nós vimos predominantemente vozes masculinas em torno de uma mulher, em torno de uma família, né, de várias mulheres de uma mesma família, e de como essas vozes vão determinar quem essa mulher é, e vão determinar o que as próximas gerações vão pensar a respeito dessa mulher. Então, fica aqui a dica, gente, de a gente começar a prestar atenção nas vozes masculinas em torno das figuras femininas, em torno de mulheres, em torno de grupos dissidentes, e no do peso que existe dessas vozes, mais peso do que a própria imagem das mulheres. A narrativa masculina tem muito mais peso. E isso até hoje. Tá? E também a narrativa da branquitude, né? A narrativa branca em torno das pessoas negras. A gente tem que começar a prestar atenção, se não está prestando ainda, né? Pelo menos comece. Porque essas lives, essas narrativas em torno de Marie Laveau, e eu estou fazendo pesquisa sobre outras figuras femininas para trazer aqui para vocês, e vocês veem que a pesquisa não é pouca, tanto que tem pesquisa para mais 2 lives só sobre Marie Laveau, né? E a gente vai perceber o mesmo padrão. E até aqui, entre nós precisamos começar a perceber como nos referimos a essas mulheres, como nos referimos a determinados grupos de mulheres, como tratamos e lidamos e nos comunicamos com mulheres. Tá? E aqui fica a dica e o chamado de alerta para analisarmos narrativas. Muita gente fala para mim assim, você parou de fala de Bíblia, Ângela. Um homem já comentou, você tinha que falar só de Bíblia, não podia falar sobre outros assuntos. Não devia falar sobre outros assuntos. Um homem já falando o que eu tenho que falar, né? Outra questão interessante é exatamente quando nós falamos de exegese, de interpretação de texto e narrativa, isso serve para texto bíblico, e isso serve para textos e narrativas até hoje escritas. E então, a metodologia de interpretação precisa ser a mesma. Para a gente realmente extrair essas narrativas, o contexto e o que está sendo dito por trás dessas palavras. Tá? Então, quem quer aprender, aprende. E eu não preciso todas as lives falar de Bíblia para a gente saber como tratar texto bíblico. Porque as narrativas sobre mulheres continuam as mesmas. Você pode adquirir meu curso, né? Deusas loucas e feiticeiras, mulheres nos textos bíblicos, em que eu falo sobre isso. Que eu falo sobre como foram criadas as narrativas em torno das mulheres nos textos bíblicos. E vocês podem fazer o curso e comparar com essa live aqui. E verificar se não tem nenhuma similaridade, se não tem nenhum paralelo. Olha uma dica de tese do doutorado aqui para vocês. Comparar as narrativas sobre Marie Laveau com as narrativas sobre as mulheres nos textos bíblicos. Isso é uma ideia para tese de doutorado, e vocês vão ver as similaridades, o mesmo padrão, textos de épocas completamente distintas, geografia distinta, realidades distintas, e mesmo assim dá uma tese de doutorado.